O poder da responsabilidade, como a ética transforma vidas e gerações. Nenhuma criança nasce sabendo o que é certo ou errado. O ser humano chega ao mundo como uma folha em branco, cheio de potencial, mas sem princípios morais formados. Essa verdade nos lembra que a ética não é inata, ela é aprendida. Cada gesto, cada palavra, cada limite ensinado, constrói dentro de nós a base que sustentará quem nos tornaremos. Pense em um bebê. Ele não pergunta se é a hora certa de chorar, de comer ou de fazer suas necessidades. Ele apenas segue seus instintos. É nesse estado puro e amoral que todos começamos. A partir daí, entra a missão mais profunda que um adulto pode assumir: ensinar virtude, ensinar o respeito ao outro, ensinar a viver em sociedade. Educar não é apenas um ato de transmissão de conhecimento, é um ato de formação de caráter. Quando mostramos a uma criança que o mundo não gira apenas em torno dela, que existem limites e responsabilidades, estamos não apenas formando um indivíduo, mas fortalecendo toda uma geração. A sociedade moderna muitas vezes tenta complicar o que é simples, mas no fundo, a ética é construída em princípios claros. O certo é certo, o errado é errado. Roubar é roubar. Não importa a justificativa. Honestidade não depende de circunstâncias, e a virtude não muda de acordo com quem está olhando. O filósofo Aristóteles dizia que o maior poder do homem está em aprender, e mais ainda, em cultivar hábitos que moldam o caráter. Se toda criança nasce sem moral formada, cabe a nós como sociedade devolver ao mundo adultos capazes de viver sob o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. E talvez o maior desafio da nossa geração seja recuperar o prazer de educar. Educar não apenas crianças, mas também cidadãos, clientes, colegas e até a nós mesmos. Educar é relembrar que ética não é uma teoria distante, é uma prática diária que transforma o mundo de dentro para fora. Uma das maiores crises de nossa sociedade é a transferência de responsabilidade. É sempre o ônibus que atrasou, o governo que não fez, a empresa que não deu oportunidade. O eu desaparece, como se a nossa vida fosse apenas reflexo do que os outros fazem. Por 33 anos perguntei a centenas de pessoas: "Você está atrasado?" A resposta quase sempre era a mesma. Foi o ônibus, foi o trânsito, foi o despertador. Quase ninguém dizia a frase simples, mas poderosa: "Sim, eu estou atrasado." O que parece um detalhe linguístico revela uma ferida social. A dificuldade de assumir responsabilidade. Quando tiramos o eu das nossas respostas, tiramos também o eu do nosso poder de mudança. A responsabilidade é um fardo para quem foge dela, mas é uma chave para quem a abraça. Quando entendemos que o que acontece no nosso campo de trabalho, na nossa casa e na nossa vida é responsabilidade nossa, passamos de vítimas para protagonistas. A frase "o povo não sabe votar" é outro exemplo de como fugimos do espelho. Quem diz isso se coloca acima, como se não fizesse parte do mesmo povo. Mas a verdade é que toda crítica que aponta o dedo para fora deve olhar também para dentro. Ética começa no espelho. Assumir responsabilidade não é se culpar por tudo. É reconhecer o seu papel na mudança. É entender que mesmo que o ônibus tenha atrasado, você ainda é o responsável por como vai reagir a isso. Essa mudança de mentalidade é o que separa quem vive reclamando de quem decide transformar. Se queremos uma sociedade mais justa, precisamos começar devolvendo o eu para as nossas falas e atitudes. Não existe bem comum sem responsabilidade individual. Cada ação, cada escolha, é uma semente plantada no solo da ética coletiva. É fácil condenar grandes crimes, mas a verdadeira ética se revela nos detalhes. Todos concordam que desviar milhões de dinheiro público é uma atrocidade. Mas e quando alguém leva para casa uma caneta do trabalho? E quando usa o horário de serviço para resolver questões pessoais? O que define onde começa o desvio de conduta? O problema é que, culturalmente, aprendemos a relativizar as pequenas infrações. Ah, é só um lápis? Ah, é só um documento impresso? Ah, é só uma hora no celular? O que esquecemos é que a ética não tem tamanho. Ela não começa quando o valor é alto.
Ela começa no primeiro ato que ultrapassa o limite do que é correto. Essa mentalidade cria um efeito dominó. Quando normalizamos pequenas transgressões, abrimos a porta para que outras, maiores, sejam justificadas. O mesmo indivíduo que leva um lápis do trabalho pode se tornar o gestor que acha aceitável desviar recursos, porque no fundo a raiz é a mesma: a falta de responsabilidade pelo coletivo. A sociedade que tolera pequenas corrupções não está apenas permitindo um ato isolado. Ela está educando as próximas gerações a acreditar que tudo bem quebrar as regras quando é conveniente. É assim que a ética se dilui, e é assim que uma nação perde sua força moral. O resgate começa no simples: ser honesto quando ninguém está olhando, cumprir horários, respeitar a fila, tratar o bem público como sagrado. Esses atos cotidianos são mais revolucionários do que qualquer discurso político. São eles que constroem o caráter de uma sociedade. Talvez a maior prova de ética não esteja nos grandes palcos, mas no silêncio do cotidiano. É na escolha entre o atalho e o caminho certo, entre o ganho imediato e o princípio, que a integridade se forma. E é isso que precisamos ensinar, não apenas às crianças, mas também a nós mesmos todos os dias. Existe em nós uma chama de rebeldia. Desde a história de Adão e Eva, o ser humano parece carregado de um desejo profundo de ultrapassar limites. A narrativa bíblica mostra que, até no Éden, o lugar perfeito, a primeira reação humana diante de uma regra foi quebrá-la. Isso revela uma verdade incômoda. A ética não é natural, ela é conquistada. A disciplina, o autocontrole, a consciência do outro, tudo isso é fruto de esforço e escolha. O impulso inicial do homem é atender ao próprio desejo, mesmo que isso contrarie o bem coletivo. Por isso, ensinar ética é um ato de civilização. Mas há outro lado nessa rebeldia. Ela também é a fonte da inovação, da arte, do progresso. O problema não é a força da rebeldia, mas o direcionamento dela. Quando canalizada para o egoísmo, destrói. Quando guiada pelo propósito, constrói mundos. A sociedade muitas vezes admira os que quebram regras. O bad boy é visto como ousado, corajoso, independente. Mas é preciso discernir. Existe uma diferença entre questionar normas injustas e ignorar princípios fundamentais. Um desafia para evoluir, o outro rompe para se beneficiar. Educar ética é, de certa forma, educar essa rebeldia. Não para apagá-la, mas para moldá-la. O mundo não precisa de pessoas que apenas obedecem cegamente. Precisa de indivíduos capazes de questionar sem ferir, de inovar sem corromper, de transformar sem destruir. Cada geração precisa escolher: vamos usar a nossa rebeldia para construir pontes ou para erguer muros? A resposta a essa pergunta define não apenas o presente, mas o futuro da civilização. Não existe sociedade saudável sem diálogo. Ética não é apenas um conjunto de regras. É uma construção coletiva baseada em ouvir e ser ouvido. O problema é que vivemos tempos em que a escuta está se tornando rara, e a opinião virou arma. Quando uma pessoa fala e a outra responde com silêncio ou agressão, o diálogo morre. Quando alguém expressa uma ideia e a resposta é apenas o barulho, seja uma panela, seja uma gritaria, o que se perde não é apenas o debate, é a essência da convivência social. Ouvir não significa concordar. Pelo contrário, é justamente na divergência respeitosa que a ética floresce. Uma sociedade que não ouve está condenada ao radicalismo. A ausência de diálogo é a raiz do caos. A ética verdadeira não teme opiniões diferentes. Ela se fortalece nelas. Porque é no atrito das ideias que surgem as decisões mais justas, as soluções mais criativas, e o equilíbrio entre o bem individual e o coletivo. Reaprender a dialogar é um dos maiores desafios do nosso tempo. Significa abrir mão de estar sempre certo para buscar o que é melhor para todos. Significa entender que a ética não é imposta. Ela é construída, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Se quisermos transformar nossa realidade, precisamos começar pelo simples: calar para ouvir, ouvir para entender, entender para agir. É nesse ciclo
que a ética deixa de ser um conceito e se torna vida. A ética não é uma lei escrita em pedra. Ela é um compromisso diário. É uma escolha constante entre o fácil e o certo, entre o para mim e o para nós. E essa escolha não cabe apenas aos governantes, empresas ou instituições. Ela começa e termina em cada um de nós. O mundo não muda quando o outro se transforma. O mundo muda quando eu me transformo. Quando decido assumir responsabilidade. Quando escolho ser íntegro mesmo no escuro. Quando entendo que o bem comum é, no fim, o meu próprio bem. Essa é a revolução silenciosa que precisamos. Não de armas ou discursos inflamados, mas de atitudes pequenas e consistentes. Um país honesto começa com um cidadão honesto. Uma sociedade justa nasce de indivíduos que escolhem a justiça. Por isso, olhe para dentro. Questione suas próprias pequenas escolhas. Reescreva seus hábitos. Ensine pelo exemplo. Não espere o mundo ser ético para então ser. Seja você a semente que inicia a mudança. Se cada um de nós decidir, hoje, viver a ética no simples, no cotidiano, no invisível, em pouco tempo veremos o invisível se tornar palpável. A mudança não é um ato único, é uma prática diária. Se essa mensagem tocou você, compartilhe-a. Espalhe essa semente. O mundo precisa de mais vozes que lembrem que a ética não é um conceito distante, mas uma prática diária. Deixe nos comentários. Qual pequeno ato de responsabilidade você pode adotar hoje para mudar o seu mundo?